Pequeno, mas poderoso, conheça a menor planta do mundo. A Wolffia globosa, frequentemente chamada de lentilha d'água, é a menor planta conhecida na Terra, medindo apenas de 0,5 a 1,2 milímetros. Essa incrível planta aquática pode ser encontrada flutuando na superfície de lagoas, lagos e pântanos. Apesar de seu tamanho minúsculo, a lentilha d'água desempenha um papel importante no ecossistema, servindo de alimento para peixes e outros animais aquáticos. Ela também ajuda a manter a água limpa, absorvendo nutrientes e filtrando poluentes. Imagine uma planta tão pequena que 1000 delas cabem em uma única moeda. Pesquisadores estão estudando como a lentilha d'água pode ser utilizada na agricultura e no tratamento de águas residuais. Com seu rápido crescimento e capacidade de produzir biocombustível, a lentilha d'água pode se tornar uma solução ecológica para alguns dos nossos problemas ambientais. Você consegue acreditar que uma planta tão minúscula tem um impacto tão significativo em nosso mundo? Você já se perguntou por quê? Você não vai acreditar como os pássaros usam balões para paquerar. Os machos dos pássaros fregatas elevam a paquera a novos patamares durante a temporada de acasalamento, usando suas impressionantes bolsas gulares como balões chamativos. Esses enormes sacos vermelhos na garganta podem inflar até o tamanho de uma bola de futebol, transformando os machos em faróis em forma de coração contra o céu azul. Enquanto se reúnem em ilhas remotas para a reprodução, eles fazem uma exibição deslumbrante. Batendo as asas, balançando a cabeça e emitindo chamados de tambor, eles criam um espetáculo cativante para atrair as fêmeas. As fêmeas voam acima, observando os grupos em busca das bolsas de garganta mais vibrantes e simétricas que pulsam em ritmo. Quanto mais brilhante e proeminente a exibição em forma de balão, maior a chance de sucesso no acasalamento. Essa competição não só alimenta um dos rituais de acasalamento mais dramáticos do reino animal, mas também destaca a importância dos sinais visuais no sucesso evolutivo. Pesquisadores estabeleceram uma ligação direta entre o tamanho da bolsa de um pássaro fregata e seus resultados de acasalamento, tornando essa estratégia de paquera extravagante um exemplo notável da criatividade e adaptabilidade da natureza. É verdade que o universo tem uma teia cósmica. Essa estrutura fantástica é a maior do universo e se parece com uma enorme rede complexa espalhada pelo cosmos. Imagine uma teia gigante formada por galáxias, aglomerados e matéria escura, interconectada por vastos espaços vazios, como fios e lacunas em uma impressionante tapeçaria. A gravidade tem sido a tecelã mestre ao longo de bilhões de anos, unindo a matéria e formando filamentos de matéria escura, que atuam como rodovias cósmicas onde as galáxias se encontram. Esses fios se convergem em nós densos, criando aglomerados que brilham com a luz de bilhões de estrelas. Mas há mais na história. A energia escura está em ação, empurrando as galáxias para longe e adicionando um toque fascinante à narrativa cósmica. Quando os cientistas estudam a teia cósmica, eles desvendam mistérios da formação e evolução das galáxias, revelando segredos guardados pelas forças sombrias da matéria escura e da energia escura. Compreender essa teia cósmica não apenas ilumina a estrutura do universo, mas também nos ajuda a entender o delicado equilíbrio de forças que moldam nossa realidade. Quem diria que nosso universo está intrincadamente entrelaçado de uma maneira tão espetacular? Um fato interessante sobre buracos nas estradas. A palavra buraco é, na verdade, um mal-entendido linguístico que vem do inglês médio. Antigamente, pot significava buraco. Então, quando dizemos buraco na estrada, na verdade estamos dizendo buraco, buraco. Isso significa que toda vez que reclamamos desses irritantes crateras nas estradas, estamos usando uma expressão um pouco redundante. Você consegue imaginar a confusão se outras palavras fossem assim? Felizmente, buracos nas estradas não são apenas palavras. Eles afetam nosso dia a dia. Eles se formam quando a água entra nas fendas do asfalto, depois congela e se expande no frio, criando depressões quando descongelam. A ironia do termo destaca como nossa língua evolui, mas permanece fiel às suas raízes, deixando-nos expressões estranhas para refletir sempre que encontramos uma estrada esburacada. Muitas pessoas não sabem, mas as pontas dos dedos são incríveis. Elas são uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, capazes de sentir texturas e pressões tão sutis que você talvez nunca perceba.
graças a uma densa rede de terminações nervosas na derme da nossa pele. As pontas dos dedos conseguem detectar objetos com apenas 0,01 milímetro, mais fino que um fio de cabelo. Essa sensibilidade extraordinária nos ajuda em tarefas do dia a dia, como digitar no teclado, tocar instrumentos musicais ou até mesmo sentir o tecido mais suave. Ela também é fundamental para a nossa interação com o mundo ao nosso redor. Imagine como seria difícil enfiar uma linha na agulha ou pegar uma moeda pequena sem essa percepção delicada. Essa habilidade maravilhosa não só melhora nossa destreza, mas também aprofunda nossa conexão com o ambiente, permitindo que sintamos e exploremos tudo, desde pedras ásperas até pétalas sedosas. O que você acha que essa sensibilidade influencia na sua vida cotidiana? Você adivinha o que realmente influencia a escolha da tinta hoje? Quando se trata de pintar, o método que você escolhe pode fazer toda a diferença. Você pode aplicar uma cor vibrante com um pincel ou um spray, mas sabia que uma camada fina pode rachar? Isso significa que, ao usar o spray, é importante manter a mão firme e a uma distância adequada. Manusear a tinta com cuidado durante a aplicação ajuda a evitar rachaduras indesejadas. Seja você renovando um cômodo ou fazendo uma reforma completa, é essencial entender suas ferramentas. Os pincéis oferecem mais controle e são ideais para trabalhos detalhados, enquanto os sprays cobrem áreas grandes rapidamente. No entanto, cada método tem suas dicas que você precisa dominar. Portanto, antes de começar, pense no seu projeto e no resultado desejado. Você vai optar pela precisão do pincel ou pela rapidez do spray? A escolha é sua. Porque o peixe do gelo antártico prospera em águas congelantes. Essa criatura notável possui uma arma secreta: proteínas anticongelantes em seu sangue. Essas proteínas funcionam como preventivos naturais contra o gelo, impedindo a formação de cristais de gelo dentro do peixe. Imagine viver em um habitat onde as temperaturas caem abaixo de zero, mas ainda assim prosperar, não apenas sobreviver. O peixe do gelo antártico se destaca mesmo em águas que ficam em torno de 2 graus Celsius, mostrando uma adaptação incrível, moldada por milhões de anos de evolução. Essa fisiologia única permite que o peixe do gelo caça e se reproduza em um dos climas mais severos do planeta. Além disso, o sangue do peixe do gelo é claro e não contém hemoglobina, uma proteína rica em ferro presente na maioria dos peixes que lhes dá cor. Essa ausência torna o peixe do gelo menos denso e mais flutuante, permitindo que ele deslize facilmente pelas profundezas geladas. Portanto, quando você pensa em frio extremo, considere o peixe do gelo antártico que conquista graciosamente as águas geladas. Não é fascinante como a natureza equipa algumas criaturas para prosperar em ambientes onde outras pereceriam? Você sabia que os temperos com abóbora dominam o outono? Com a chegada do outono, uma onda agradável de temperos com abóbora começa a se espalhar por todo os Estados Unidos. Esse sabor sazonal, que mistura canela, noz moscada, gengibre e cravo, se tornou um complemento favorito em muitos produtos. Você o encontrará em todo lugar, desde o famoso latte de abóbora, que aquece suas mãos nas manhãs frias, até cereais e até petiscos para animais de estimação, que fazem seus amigos peludos parte da diversão. Todo ano, as marcas ansiosamente apresentam novas delícias com abóbora, gerando entusiasmo nas lojas e online. Essa tendência pode parecer apenas um começo sazonal, mas é um poderoso lembrete de como os sabores podem criar experiências compartilhadas, despertando nostalgia pelos aconchegantes dias de outono. Então, da próxima vez que você saborear uma delícia com abóbora, pense na alegria que ela traz, não só para você, mas para todos que celebram o encantamento vibrante do outono. Você está interessado no crescente mercado de cibersegurança? Com o avanço da tecnologia, a cibersegurança se torna mais importante do que nunca. O rápido crescimento da internet, smartphones e dispositivos inteligentes conectou mais as pessoas, mas também aumentou as oportunidades para ameaças cibernéticas. Especialistas preveem que o mercado global de cibersegurança vai ultrapassar impressionantes 300 bilhões de dólares até 2024. Esse crescimento é impulsionado pela necessidade de empresas e indivíduos protegerem seus dados contra hackers, vírus e outros ataques maliciosos. As empresas estão investindo em soluções de segurança modernas, como firewalls, criptografia e inteligência artificial, para proteger seus sistemas e informações.
O aumento da cibercriminalidade é um alerta para todos, mostrando que, em nosso mundo tecnológico, a segurança online é mais crucial do que nunca. Você está pronto para explorar o mundo da cibersegurança? Você consegue adivinhar o que realmente causa efeitos colaterais negativos? Um fenômeno conhecido como nocebo pode fazer você se sentir pior apenas pela expectativa disso. Enquanto o efeito placebo ajuda as pessoas a se sentirem melhor devido a crenças positivas, o efeito nocebo age na direção oposta. Isso significa que, se você acredita que um remédio ou tratamento causará efeitos colaterais, pode realmente sentir esses sintomas indesejados, mesmo que o tratamento seja inofensivo. Pesquisas mostram que a mente desempenha um papel importante na nossa saúde. Por exemplo, pacientes que foram alertados sobre possíveis efeitos colaterais relataram mais frequentemente esses sintomas, mesmo quando receberam um comprimido de açúcar em vez do remédio verdadeiro. Essa conexão interessante entre nossos pensamentos e o corpo mostra o quão importante é a nossa atitude para a saúde e a cura. Então, será que uma simples mudança de pensamento sobre o tratamento pode realmente mudar sua experiência? Com certeza! Você pode se surpreender. Svante Arrhenius previu o aquecimento global. Em 1897, esse cientista sueco fez uma previsão revolucionária sobre o futuro do nosso planeta. Arrhenius teorizou que a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e petróleo, levaria a um aumento significativo na temperatura da Terra. Ele estimou um aumento de 5 a 6 graus Celsius, que ainda é mencionado por muitos cientistas nas discussões sobre mudanças climáticas. Naquela época, a Revolução Industrial já estava em pleno andamento e o consumo de combustíveis fósseis crescia rapidamente. As ideias de Arrhenius se baseavam em suas pesquisas sobre o impacto do dióxido de carbono na atmosfera, um tema que continua relevante nas discussões ambientais atuais. Embora suas ideias tenham sido recebidas com ceticismo na época, hoje são reconhecidas como surpreendentemente perspicazes. Seu trabalho lançou as bases para nossa compreensão moderna da ciência climática, levantando questões urgentes sobre como podemos enfrentar esse problema atual hoje. Você sabia que a empresa Walt Disney começou pequena? Fundada em 1923 pelos irmãos Walt e Roy O. Disney em Los Angeles, essa gigante do entretenimento começou como um modesto estúdio de animação. No início, eles se concentraram na criação de curtas-metragens, mas tudo mudou em 1928, com a chegada do Mickey Mouse no revolucionário filme Steamboat Willie. Este desenho animado não apenas apresentou um som sincronizado inovador, mas também deu vida a um personagem querido que se tornou um ícone cultural. A partir dessas brincadeiras, a Disney se transformou em um império global de entretenimento, que agora inclui parques temáticos, blockbusters e serviços de streaming populares. Hoje, visitantes buscam Disneyland e Disney World, enquanto milhões assistem Disney Plus para conteúdo familiar. A transformação de um pequeno estúdio de animação em um líder da indústria do entretenimento é realmente mágica. Como dois irmãos conseguiram transformar seus sonhos em um fenômeno mundial. Marabá é uma impressionante formação geológica na Venezuela, conhecida não apenas por sua enorme profundidade, mas também pela riqueza de recursos naturais do país. Localizada perto da bacia do rio Orinoco, essa região abriga o quinto maior reservatório de petróleo da América do Sul, chamado de Ouro Negro, devido aos valiosos campos de petróleo. A extração de petróleo teve um impacto significativo na economia da Venezuela, tornando-a um dos principais produtores de petróleo da região. Ao explorar Marabá, você pode apreciar não apenas suas paisagens deslumbrantes, mas também o papel importante que desempenha na segurança energética do país. A conexão entre as formações profundas de Marabá e a riqueza petrolífera ao seu redor mostra como a natureza e os recursos trabalham juntos, nos levando a refletir sobre o impacto desses tesouros nas comunidades locais e no meio ambiente. Quais outras maravilhas podem estar escondidas nas profundezas do nosso planeta? Explore a rua mais estreita do mundo. A Rua Ruelta, na Itália, não é apenas um encantador beco, é uma verdadeira maravilha do minimalismo arquitetônico. A largura no ponto mais estreito é de apenas 40 centímetros, e essa passagem apertada nos faz repensar o planejamento urbano e a criatividade humana. A rua está localizada na pitoresca cidade de Sestri Levante, na Riviera Italiana, e encanta os visitantes com seu charme e rica história.
Imagine-se caminhando por um beco tão estreito, onde as paredes parecem te abraçar. Essa rua destaca o planejamento urbano único, que se adapta à geografia e reflete a evolução das comunidades em espaços aconchegantes. Antigamente, essas ruas estreitas eram comuns nas cidades medievais, facilitando o transporte e a proteção. Hoje, elas nos oferecem uma oportunidade de olhar para o passado e convidam os turistas a desfrutar da vibrante cultura local. Ao passear pela Rua Ruelta e tirar selfies nesse espaço minúsculo, você pode se perguntar como, em um mundo cheio de largas avenidas e rodovias movimentadas, uma joia tão estreita pode prosperar. Você está pronto para dar um passo na história? Você vai se surpreender ao descobrir sobre as joias antigas. Arqueólogos recentemente encontraram contas de conchas no Marrocos, que têm cerca de 150 mil anos, tornando-as as joias conhecidas mais antigas da história. Essas belas contas provavelmente tinham um significado mais profundo do que apenas enfeitar. Elas podem ter simbolizado status ou identidade entre os primeiros humanos. Imagine como eram criadas obras de arte com materiais naturais muito antes da história escrita. Essa descoberta incrível mostra que nossos ancestrais valorizavam a arte e a simbologia, refletindo suas relações sociais e individualidade. Isso prova que as pessoas sempre foram criativas, buscando se expressar de várias maneiras. Desde essas contas antigas até as joias modernas, o desejo de mostrar individualidade e contar histórias pessoais através das joias sempre fez parte da experiência humana. Quais outros tesouros escondidos do nosso passado estão esperando para serem descobertos? Um fato interessante sobre Ivan, o Terrível. Ivan IV, que governou a Rússia nos anos 1500, foi o primeiro a usar oficialmente o título de czar. Esse título, que vem da palavra latina César, simbolizava seu poder e ambição de ser um governante soberano. Conhecido por seu governo rigoroso e às vezes implacável, Ivan buscou centralizar o poder na Rússia e reduzir a influência da nobreza. Ele ficou famoso por seu comportamento imprevisível, que resultou em reformas e também em grande medo entre seus súditos. Um dos eventos marcantes de seu reinado foi a criação da Oprichnina, uma política estatal que lhe permitia eliminar opositores de várias maneiras, incluindo a violência. O governo de Ivan foi um período-chave na história da Rússia, estabelecendo as bases para os futuros czares. Apesar de seus métodos severos, ele também contribuiu para a expansão cultural e territorial, unindo a Rússia sob um único poder. A influência de seu reinado ainda é debatida. O que você acha que ele impactou na Rússia moderna? A cratera de Vredefort, localizada na África do Sul, é a maior cratera do planeta, com um diâmetro impressionante de 300 quilômetros. Ela se formou há mais de 2 bilhões de anos devido a um forte impacto de asteroide, oferecendo uma visão fascinante da história da Terra. Essa antiga cratera é não apenas uma maravilha geológica, mas também um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua paisagem única e importância na compreensão da evolução do nosso planeta. O impacto que criou Vredefort foi tão poderoso que alterou as rochas ao redor e deixou uma marca profunda na região. Hoje, a cratera é cercada por colinas, formações geológicas únicas e uma rica biodiversidade, tornando-se um local popular para geólogos e aventureiros. Você pode explorar a área fazendo caminhadas ou participando de excursões para apreciar sua imensidão e beleza. Já imaginou estar no lugar onde um asteroide colidiu com a Terra? Visitar Vredefort é uma oportunidade de tocar o passado dramático do nosso planeta e ver a força da natureza com seus próprios olhos. E se a IA pudesse limpar sua casa? Uma mãe inovadora transformou o caos em uma solução impressionante, usando tecnologias de IA para arrumar a bagunça criada por seus filhos. Em vez de se sentir sobrecarregada com brinquedos, roupas e outras coisas espalhadas, ela decidiu aproveitar a força da inteligência artificial. Criando um noticiário divertido que destacava as áreas sujas de sua casa, ela conseguiu envolver as crianças no processo de limpeza. A empolgação de serem apresentadores de notícias as tornou mais dispostas a colocar tudo em ordem, transformando tarefas rotineiras em um jogo divertido. Essa abordagem criativa não só tornou a limpeza mais agradável, também resultou em uma casa extremamente limpa. As crianças aprenderam sobre responsabilidade e desenvolveram habilidades de trabalho em equipe ao trabalharem juntas. Além disso, a mãe encontrou uma maneira inteligente de incorporar a tecnologia no dia a dia, mostrando que a IA pode ser não apenas uma ferramenta, mas também um catalisador para momentos familiares positivos.
Então, será que a IA pode ajudar a tornar a limpeza uma atividade em família na sua casa? O Oceano Atlântico está crescendo, você sabia? Essa mudança incrível acontece quando as placas tectônicas no meio do Atlântico se afastam lentamente, cerca de 1 centímetro por ano. Esse movimento faz parte de um processo natural, chamado tectônica de placas, onde a crosta terrestre é dividida em várias placas grandes e pequenas que flutuam sobre a astenosfera semilíquida abaixo delas. Quando essas placas se movem, elas criam um novo fundo oceânico, aumentando gradualmente a largura do Oceano Atlântico ao longo do tempo. Esse processo já dura milhões de anos e desempenha um papel importante na formação da geografia do nosso planeta. Para se ter uma ideia, em 1 milhão de anos, o Atlântico pode se tornar impressionantes 640 quilômetros mais largo. Esse fenômeno fascinante afeta não apenas o nível do mar e a vida marinha, mas também nos lembra o quão dinâmica e mutável é a nossa Terra. Você está curioso para saber mais sobre os mistérios dos nossos oceanos? E se eu disser que apenas 1 em cada 2 bilhões chega a essa idade? Alcançar a incrível idade de 116 anos ou mais é uma conquista que muito poucos conseguem, tornando esses supercentenários excepcionais em nossa estatística de expectativa de vida. Pesquisas atuais mostram que as chances de chegar a essa idade notável são de aproximadamente 1 em 2 bilhões. Essas pessoas incríveis costumam ter algumas características em comum, como uma visão positiva da vida, fatores genéticos que favorecem a longevidade e um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Curiosamente, muitos deles viveram eventos históricos significativos, testemunhando como o mundo mudou ao longo das décadas. Mas qual é o segredo? Cientistas ainda estão investigando os mecanismos biológicos por trás dessa longevidade excepcional, o que pode nos revelar os mistérios do envelhecimento. Podemos aprender a viver mais e de forma mais saudável, baseando-nos em suas histórias extraordinárias. Prepare-se para se surpreender com a altura única do Chimborazo. Embora muitos considerem o Everest a montanha mais alta, o Chimborazo no Equador, na verdade, tem uma vantagem impressionante. Devido ao abaulamento equatorial da Terra, seu pico está mais distante do centro da Terra do que o pico do Everest. Isso significa que, se você estiver no Chimborazo, estará cerca de 2.070 metros mais perto do espaço e da Lua do que no Everest. Esse fato fascinante atrai geógrafos e aventureiros que buscam experimentar uma altura incomum e vistas deslumbrantes. Com uma altura de cerca de 6.268 metros, essa montanha não é apenas mais um pico. É um lugar único onde a ciência se encontra com a aventura. Muitos alpinistas e turistas são atraídos por sua beleza e pelo desafio que ela representa, tornando cada subida uma experiência inesquecível. Porque a altura do Chimborazo é importante para a ciência e para as aventuras. É verdade que águias ajudam caçadores no Cazaquistão. Essa tradição incrível, conhecida como caça com águias, une cavaleiros experientes e majestosas, águias douradas para caçar pequenos animais, como raposas e coelhos. Imagine uma águia imponente voando no céu, habilmente treinada por um cavaleiro que passou anos aperfeiçoando tanto a equitação quanto a falcoaria. Esse esporte não é apenas sobre capturar presas, é um rico patrimônio cultural, passado de geração em geração. Durante a temporada de caça, que acontece no inverno, essas parcerias mostram a incrível conexão entre o homem e a natureza. Os cavaleiros costumam usar roupas tradicionais, e todo o processo é uma demonstração de respeito pela terra e seus habitantes. A caça com águias é celebrada em festivais, onde o público se reúne para admirar as impressionantes habilidades, tanto das águias quanto de seus treinadores. Você já viu essa técnica de caça única em ação? Você não vai acreditar no que é o Festival das Lanternas em Chiang Mai. Todo ano, o céu sobre Chiang Mai se transforma em uma linda tela, quando milhares de lanternas flutuantes sobem à noite. Este festival mágico marca o fim da estação das chuvas e dá boas-vindas ao frio do inverno, criando um espetáculo que atrai tanto turistas quanto moradores locais. A celebração acontece na noite da lua cheia, do 12º mês do calendário lunar tailandês, e é cheia de tradições e significados. Famílias se reúnem para soltar lanternas, que simbolizam a libertação de dificuldades e a aceitação de novos começos. Este espetáculo não é apenas um prazer visual, mas também uma experiência emocionante, quando as luzes dançam na brisa leve, fazendo desejos enquanto sobem ao céu.
A beleza e a importância dessa festa realmente encantam todos que têm a sorte de vê-la. Você já viu um espetáculo tão mágico? Prepare-se para se surpreender com o milagre do jardim em Dubai. Este lugar incrível é famoso por mais de 109 milhões de flores vibrantes, criando uma explosão de cores que encanta os visitantes a cada ano. O jardim é conhecido por suas composições florais únicas, incluindo impressionantes figuras de aviões que parecem flutuar no ar. Aberto apenas de novembro a abril, o jardim oferece um refúgio necessário do calor intenso do verão, permitindo que os visitantes apreciem a beleza da natureza nos meses mais frescos. Caminhar pelo jardim é como mergulhar em uma obra de arte viva, onde as flores desabrocham em todos os tons imagináveis. Com várias áreas temáticas para explorar, é o lugar perfeito para famílias e amigos em busca de um dia mágico. Seja para tirar selfies entre as pétalas ou simplesmente desfrutar das vistas deslumbrantes, o milagre do jardim promete experiências inesquecíveis. Então você está pronto para ver este país das maravilhas florido com seus próprios olhos? E se eu disser que os papagaios podem entender sons? Os papagaios cinzentos africanos se destacam no reino animal por suas incríveis habilidades vocais e inteligência. Essas aves não apenas imitam sons, elas compreendem seu significado. Um famoso papagaio chamado Alex provou quão inteligentes esses pássaros podem ser. Ele conseguia diferenciar cores, contar objetos e até expressar emoções, como frustração quando não recebia as respostas que queria. Essa habilidade surpreendente demonstra suas altas capacidades cognitivas, borrando as linhas entre instintos animais e compreensão humana. Imagine ter uma conversa com um papagaio que não só repete suas palavras, mas também entende o contexto. Pesquisadores acreditam que essas habilidades de comunicação indicam um nível elevado de inteligência, semelhante ao de uma criança pequena. Então, da próxima vez que você ouvir um papagaio, lembre-se, talvez ele esteja dizendo mais do que apenas frases bonitas. Poucos sabem, mas a salada evoluiu. A salada, um organismo surpreendente, inicialmente reconhecido como um parasita vampírico no século VI, mostra um incrível caminho de evolução. Ao longo dos séculos, ela mudou bastante, se adaptando ao ambiente, o que revela uma interação notável entre os seres vivos e seu entorno. Quando pensamos em evolução, muitas vezes, imaginamos mudanças lentas ao longo de milhões de anos. Mas o caso da salada mostra que a evolução pode ocorrer em resposta a desafios ecológicos imediatos. Esse parasita, que antes dependia de seus hospedeiros para sobreviver, desenvolveu novas características que lhe permitem prosperar em diferentes habitats. Essas mudanças ressaltam a ideia de que o ambiente molda os organismos que nele habitam, tornando a evolução um processo dinâmico e contínuo. A história da salada nos faz repensar como percebemos as relações entre diferentes espécies e seus ecossistemas. Não é incrível como a vida pode se adaptar? Veja o que realmente acontece quando a Suécia ajuda seus cidadãos. O estado de bem-estar sueco é frequentemente confundido com o socialismo, mas na verdade é muito mais interessante. Ele funciona através de uma economia mista, combinando habilmente o capitalismo com amplos programas sociais. Isso significa que, embora as empresas privadas sejam incentivadas a crescer, o governo garante acesso a serviços essenciais, como saúde universal e educação gratuita. Imagine um sistema onde não importa se você está começando um novo negócio ou procurando atendimento médico, o apoio está sempre à mão. Esse equilíbrio único entre os princípios do mercado livre e o bem-estar abrangente teve um papel enorme na prosperidade da Suécia, mostrando ao mundo que socialismo não significa controle total do Estado. Em vez disso, trata-se de garantir que cada cidadão tenha os recursos necessários para ter sucesso, enquanto permite que os negócios prosperem. Não é uma abordagem inovadora para a economia? Acredite ou não, Einstein reprovou em um exame. Com apenas 16 anos, o gênio Albert Einstein enfrentou uma grande decepção ao não passar no exame de admissão do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Você consegue imaginar? Apesar de suas habilidades excepcionais em matemática e ciências, ele teve dificuldades com questões de língua e história, o que acabou resultando em sua reprovação. Esse momento poderia ter desanimado muitos, mas não Einstein. Ele não deixou essa falha definir seu futuro. Em vez disso, trabalhou ainda mais e foi aceito no ano seguinte. Essa história mostra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos e fracassos em seu caminho.
A experiência de Einstein nos lembra que a persistência é a chave. Se alguém tão notável quanto ele enfrentou dificuldades, nós, pessoas comuns, também podemos tropeçar. Afinal, o fracasso muitas vezes é um passo em direção ao sucesso. Vamos falar sobre segurança pessoal. Em um mundo cheio de surpresas, é importante estar atento ao que nos rodeia. Atividades do dia a dia, como caminhar até o carro após o trabalho, ou sair com amigos à noite, podem ter riscos ocultos. É fundamental manter a vigilância e perceber perigos potenciais. Medidas simples como evitar distrações com o celular e estar acompanhado à noite podem aumentar muito sua segurança. Por exemplo, em um lugar cheio de pessoas, estar atento pode ajudá-lo a notar comportamentos suspeitos antes que seja tarde. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas ignoram essas etapas simples. Segurança pessoal não é apenas cautela, é a capacidade de lidar com a vida com confiança. Então, por que não dedicar um tempo hoje para avaliar seus hábitos e fazer pequenas mudanças? Sua atenção pode fazer uma grande diferença na proteção de si mesmo em situações cotidianas. Você consegue imaginar o que os romanos comiam enquanto relaxavam? Os antigos romanos tinham uma experiência única na hora das refeições, frequentemente desfrutando da comida em mesas chamadas triclínia. Eram elegantes estruturas em forma de meia-lua que permitiam aos cidadãos ricos reclinar-se em sofás confortáveis durante as refeições. Essa postura luxuosa era um claro sinal de status, já que os menos favorecidos se sentavam eretos em mesas simples. Os banquetes dos ricos eram uma oportunidade para saborear uma variedade de pratos deliciosos, desde carnes assadas até sobremesas requintadas. Mas não era só prazer. Muitos convidados exageravam e sofriam de problemas digestivos. Alguns até provocavam vômito para liberar espaço para mais comida. Essa prática estranha refletia a vida luxuosa da elite romana, mostrando que a refeição não era apenas sobre comida, mas também sobre exibir riqueza e poder. Imagine-se nesses banquetes e o que você escolheria comer? Você já tentou resolver um cubo mágico? Esse quebra-cabeça colorido pode parecer simples, mas na verdade é incrivelmente difícil. Com mais de 43 trilhões de combinações possíveis, não é apenas um brinquedo, é um teste de paciência e habilidades mentais. O cubo foi inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik e inicialmente servia como um material didático para explicar geometria tridimensional. No entanto, rapidamente se tornou uma sensação mundial. Cada movimento do cubo muda suas cores, desafiando você a devolvê-lo às suas faces de uma única cor. O número enorme de combinações, 43.252.3.264.489.856.000, para ser exato, significa que até os melhores solucionadores podem levar tempo para decifrá-lo. Para lidar com esse quebra-cabeça, muitos entusiastas usam algoritmos, que são conjuntos de movimentos projetados para resolver o cubo de forma eficiente. Quer você queira mostrar suas habilidades em uma festa ou apenas desfrutar de um exercício mental, o cubo mágico continua a atrair pessoas de todas as idades. Você consegue imaginar como devolvê-lo da bagunça ao estado perfeito? Imagine um pinguim usando sapatos. Conheça o Lucas, um adorável pinguim africano que usa sapatos ortopédicos especiais feitos de neoprene. Esses sapatos inovadores ajudam a resolver problemas nas patas, permitindo que ele se mova com conforto e liberdade. Os pinguins africanos são conhecidos por seu jeito encantador de andar e seu caráter brincalhão, mas nem todos têm saúde perfeita. Lucas enfrentou dificuldades por causa das patas, o que dificultava seu movimento, assim como seus amigos. Graças a veterinários atenciosos e a um design criativo, agora ele usa esses sapatos que sustentam suas patas, sendo ao mesmo tempo macios e flexíveis. Esses sapatos feitos sob medida se ajustam perfeitamente, garantindo o conforto necessário enquanto ele caminha. Imagine a cena no aquário, onde os visitantes observam admirados, Lucas caminhando com confiança, provando que com um pouco de ajuda, até pinguins podem superar desafios. Não é inspirador ver soluções tão únicas para animais que precisam? Vamos revelar a verdade sobre as bonecas personalizadas. Amy Gentry faz um trabalho importante. Ela ajuda crianças com diferentes características físicas através de suas incríveis bonecas personalizadas. Essas bonecas não são apenas brinquedos, elas são feitas à mão e refletem as características, qualidades e personalidades únicas das crianças que representam. Ao criar bonecas que mostram as experiências e desafios de crianças com diferentes habilidades, Gentry ajuda elas a se verem de forma positiva.
Essa representação é muito importante, pois cria um sentimento de pertencimento. As crianças muitas vezes se sentem isoladas quando não veem ninguém parecido com elas, mas com essas bonecas elas encontram conforto e amizade. Cada boneca tem sua própria história, mostrando que cada criança é única e merece amor e compreensão. O trabalho de Gentry vai além da brincadeira. Ela promove a aceitação e apoia conversas sobre diversidade e inclusão. Isso é fundamental para a autoestima da criança